A busca por qualidade de vida, ela hoje ela está tendo um papel preponderante nas relações trabalhistas. E eu acredito que isso deve mudar ao longo do tempo, ou seja, as empresas devem ter funcionários mais eficientes, com mais qualidade de vida. Meu nome é Nelson Pinto Gonçalves Júnior. Eu sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Comecei a minha carreira no Grupo Gerdau, trabalhando para a Cosigua, na área de expedição, em 1986. Foi uma experiência boa que eu tive na expedição, porque uma das minhas responsabilidades era liberar os pedidos para as transportadoras fazerem o carregamento. Então, fiquei nessa área de liberação e também peguei uma boa experiência na parte de pesagem de caminhão com os produtos siderúrgicos. Todo esse mecanismo, essa logística foi bastante interessante. Fiquei na área de expedição por cerca de 1 ano. Logo depois eu fui convidado para trabalhar dentro da Cosigua mesmo, na área de PCP, onde a minha responsabilidade era a programação de arames trefilados. Essa parte foi muito legal, porque a trefilação ela era o alimentador das áreas subsequentes, né? Tanto arame recozido, arame galvanizado e subsequentemente farpados, pregos. Então foi uma experiência muito interessante que eu tive na trefila da Cosigua. Logo depois eu fui ser programador da aciaria. Essa foi uma mudança muito boa dentro mesmo da área de PCP, porque na aciaria eu acabei, embora não tivesse a formação metalúrgica, eu tive bastante conhecimento dessa parte de produção do aço, desde a sucata, a sua programação dentro dos fornos e consequentemente, a fabricação de tarugos alimentadores para as laminações. Ou seja, dentro da programação da aciaria, eu tive condições de ter uma visão completa da linha de produção dessa unidade. Me ajudou muito na formação e conhecimento na linha de aços longos comuns dentro da Gerdau. Logo, a Gerdau tinha um programa de trainees, e uma das vagas que a Gerdau estava buscando era trainee de exportação. A área de exportação não ficava dentro da usina, existia um escritório central de exportação que ficava no centro do Rio, mais próximo da minha casa, inclusive, na época, e eu decidi pedir permissão, na época, ao meu chefe do PCP, para poder concorrer a essa vaga, e consegui, né? Na época, uma das pessoas, na realidade a pessoa que me entrevistou foi o Gert Funk, que era o diretor de exportação. Ele foi bastante interessante, porque as perguntas eram direcionadas à fabricação de aço, coisa que eu estava muito fresco na minha cabeça, e ele perguntava quanto a dificuldade de se produzir um determinado aço e se o outro era mais fácil, enfim. Ele acabou me dando a oportunidade e eu saí da Cosigua e ingressei na área de exportação, e quando foi em 1989, ou seja, eu fiquei 3 anos dentro da Cosigua, que foram bastante importantes para meu ingresso para a área de exportação. Na exportação, como trainee, eu fazia absolutamente de tudo, e cuidava desde a parte de emissão de relatórios de exportação, ficava em cima dos clientes para embarcar, até porque na época a Gerdau basicamente só vendia FOB estivado. Eu fazia toda essa interface entre a Gerdau e os clientes, cobrando carta de crédito, enfim. Um trabalho bastante proveitoso, porque eu tive condições de
de saber o mecanismo, como funcionava. Pô, às vezes a carga ficava pronta ou não ficava pronta por completo, eu fazia follow-up, ou seja, a interface da exportação e as unidades de produção da Gerdau e junto aos clientes na cobrança de cartas de crédito e carregamento, eu tinha como funções no meu cargo como trainee. Foi muito bom essa experiência. Logo depois eu fui promovido e passei a trabalhar na parte de vendas. E as minhas responsabilidades eram cuidar das exportações para a América Central, de perfis, fio-máquina, billets, logo depois os Estados Unidos e posteriormente a Ásia, onde basicamente eram exportados a parte de laminados e a parte de tarugo. Um dos clientes da Ásia, que era a Ficat, coligada a Max Steel da África do Sul, a Ficat tinha base em Hong Kong, era um dos principais empresas que eu vendia para a Ásia. Eles me convidaram para trabalhar com eles, né? Para cuidar da parte de exportação de produtos não planos do Brasil. Então, foi uma decisão dificílima sair da Gerdau. Eu pensei 1000 vezes, mas eu precisava ter essa experiência de trabalhar para uma trade e saber como funcionava o outro lado, né? Eu tinha uma visão siderúrgica de cuidar das exportações junto na época com o diretor da área e com meus colegas, e eu precisava ter essa visão de cuidar também na parte de trade, de trabalhar e ter essa experiência. Enfim, saí da Gerdau, fui trabalhar para a Ficat e fiquei na Ficat até 1994. Foi uma excelente experiência que eu tive trabalhando para trade. O outro lado é completamente diferente daquilo que eu imaginava. Não tinha nenhum glamour, pelo contrário, tinha trabalho muito árduo e era quase 24 horas por dia, 7 dias da semana disponível. E às vezes eu confesso que eu tinha saudade da usina, mas valeu super a pena. E quando foi em 1994, quando eu estava na iminência de vir para Nova York e ser transferido pela Ficat, a Gerdau me liga e fala que comprou uma siderúrgica de aços especiais chamada Aços Finos Piratini e perguntou se eu não queria voltar e cuidar das exportações. Bem, eu não conhecia absolutamente nada de aços especiais e fui muito transparente na época com a pessoa que me convidou, que foi o Vasconcelos, e ele topou me aceitar assim mesmo. Eu não queria, na época, ficar em Nova York e acabei aceitando voltar para Gerdau, onde eu já tinha um carinho muito grande e onde eu já conhecia as pessoas também. Então, na realidade, a única coisa que agregou aí nessa volta para o Gerdau foi os produtos, porque as pessoas, o sistema da empresa eu já conhecia muito bem e não tinha que ter nenhuma outra adaptação à empresa. O que valeu muito foi que eu retornei com uma mentalidade de trader. Então, o meu conhecimento de usina mais a minha mentalidade de trading, eu acredito que tem ajudado bastante a empresa nas exportações. Essa linha de aços especiais era um mundo completamente diferente para mim e um mundo completamente diferente de aços comuns. Valeu super a pena eu ter trabalhado nessa área. E quando foi em 1997, a Max Steel, que já fazia as exportações da África do Sul da Iscor, e se associou à ArcelorMittal e me perguntou se eu queria retornar para a empresa. Nesse caso, eu não pensei duas vezes. Eu resolvi sair da Gerdau e voltei para a Max Steel para cuidar especificamente na linha de aços especiais de exportação da África do Sul para a América Latina, juntamente com as pessoas da África do Sul que já trabalhavam nessa área, e cuidar também das exportações de produtos não planos do Brasil. Uma experiência sensacional. Acabei saindo da Gerdau então em 94 e fiquei
na Max Steel no Rio de Janeiro até 2005, quando a Max Steel me convidou a vir para os Estados Unidos. Até porque os custos no Brasil são caríssimos, né? Na época eram muito mais caros ainda. Imagina que eu lembro que sair de Miami para Manaus além de ser mais rápido, era mais barato do que do Rio para Manaus, né? Isso lá 18 anos atrás, 20 anos atrás. Então a empresa acabou me trazendo para Miami, e eu, ao vir para Miami, o Brasil já estava mudando um pouco e indo para importação. Eu acabei cuidando também, não só na parte de exportação, quando dava, mas cuidando mais da importação de produtos siderúrgicos no Brasil. E nessa época eu cuidava basicamente das exportações da África do Sul, da ISCO, para o Brasil, parte de fio máquina, perfis, barras, ou seja, uma experiência muito boa que eu tive. Fiquei na Gerdau até, ou seja, nos anos de 86 a 91, depois eu fui para Max Steel, o FICAT, grupo Max Steel, fiquei de 91 até 94, quando eu retornei para a Gerdau. Em 94 eu saí da Gerdau, voltei para a Max Steel, onde eu fiquei no Brasil até 2005, e em 2005 a Max Steel me transferiu para os Estados Unidos, onde eu estou até hoje, e fiquei com a Max Steel até 2008. Quando foi em 2008, eu fui convidado a trabalhar com a Severstal. A Severstal, a siderúrgica russa, abriu um escritório em Miami, e eu fui uma das pessoas convidadas para trabalhar com eles. E basicamente foi uma mudança muito grande para mim, porque eu não entendia absolutamente nada de produtos planos, e as exportações da Severstal eram basicamente calcadas em produtos planos, e eu aceitei o desafio juntamente com as pessoas que me convidaram para trabalhar com eles. Fiquei na Severstal até 2012. Quando foi em 2012, depois de uma boa experiência com eles, eu achava que o Brasil também já estava mudando um pouquinho, os clientes já estavam mudando, e eu achava que já estava no momento de eu tentar uma carreira sozinho e montar a minha representação. Quando foi em 2012, então, eu abri a minha empresa, chamado NGX International, ou NGX International, como alguns falam, e juntamente com outras empresas que decidiram me acompanhar e buscar representação junto comigo no Brasil, através de mim no Brasil e na América Latina, eu acabei saindo. Eu sou muito grato a essas pessoas todas que me ajudaram. Fiquei não só na Gerdau, onde eu tenho um carinho, um respeito muito grande, Max Steel, e pelo pessoal da Severstal de Miami, que me ajudou muito nessa minha empreitada. Hoje eu trabalho toda a América Latina, juntamente representando empresas de alguns países. O foco, obviamente, tem sido o produto chinês e para atender esse mercado. Essa é a minha experiência na linha de siderurgia e como eu comecei todo esse processo. Ou seja, minhas empresas foram Gerdau, Max Steel, Grupo Max Steel, Severstal. Foi uma experiência muito boa. Sou muito grato a essas empresas, essas pessoas e as pessoas dessas empresas com as quais eu trabalhei. Basicamente, essa experiência que eu tive no passado, trabalhando para essas siderúrgicas, e se comparar com como está hoje o mercado internacional e como funciona, de uma certa forma, principalmente na parte de comercialização e marketing, a gente vê uma mudança muito grande e com mais conhecimento. Por exemplo, quando eu trabalhava na Gerdau, todas as exportações, ou quase que todas, eram feitas na condição FOB estivado, exatamente para não
assumir os riscos que tinham na época de contratação de navio, seja de oscilação de frete, seja de atracação no Brasil, que era bastante complicado na época. Então, a decisão era de vender FOB estivado. Como também vender para traders, até para ter a garantia dos pagamentos. A trading, ao vender para uma trading, a gente tinha quase que uma situação confortável, porque sabíamos que as traders para as quais nós vendíamos abririam as cartas de crédito necessárias para poder assegurar o compromisso daquela exportação. Então, hoje o que a gente vê no mercado são as siderúrgicas, talvez não no Brasil, mas no mundo, indo direto no mercado, saindo mais dos seus países de origem, visitando mais clientes ou visitando mais siderúrgicas, e fazendo uma divulgação direta, seja através de e-mail, coisa que nós não tínhamos no passado, ou seja até através de WhatsApp. Existe uma procura muito grande de melhorar toda essa parte de marketing e comercialização, até porque o mundo mudou, a competitividade mudou. No passado, para determinados países, não existiam tanta competição como se tem hoje. Hoje, até para determinados clientes, né? Às vezes, no passado, um cliente mandava uma consulta para uma empresa só, uma trading só. Hoje, essa consulta para, mesmo cliente, para em 20 empresas diferentes. Então, essa mudança fez com que a gente tivesse que aprimorar mais o nosso trabalho, principalmente de marketing e comercialização do nosso produto, para poder sobreviver e continuar no mercado. Voltando um pouco no passado, como eu estava dizendo, a maioria das vendas que nós fazíamos na Gerdau era na condição FOB estivado. E praticamente 80%, 90% das vendas, pelo que eu me lembro, eram feitas através de trades. E por que as vendas eram feitas FOBs e por que se utilizava as trades? E a Gerdau era muito seleta nas trades que nós trabalhávamos no passado, exatamente por causa de risco. As vendas, ao vender FOB estivado, a Gerdau não assumia toda essa dificuldade que tinha na época de oscilação de frete e também a dificuldade de se colocar um navio no porto no Brasil. Nós exportávamos de portos que às vezes ficavam congestionados, e era muito difícil assumir o risco na época. E também a venda direta, nós não tínhamos muita certeza, até porque naquela época, por mais que a gente viajasse e conhecesse determinados mercados, determinados clientes, os riscos inerentes à exportação na parte de pagamento era algo que nós não podíamos assumir. Por outro lado, valeria a pena trabalhar com as trades, até mesmo por questões de reclamações. Os trades tinham uma experiência muito boa na época de poder revender uma carga. Embora a quantidade de reclamações eram muito baixas, mas era muito mais fácil solucionar uma reclamação através de uma trade, de um produto já embarcado, estando num determinado país, do que diretamente fazendo esse trabalho a partir do Brasil, a partir quando você é um funcionário de uma siderúrgica e aí tem que partir para uma revenda de uma carga já embarcada. Revender uma carga que está produzida dentro da usina é uma coisa, agora revender uma carga já embarcada em outro país e estando já no outro país é algo mais complicado. As siderúrgicas, ao vender direto e tirar as trades, ela acaba assumindo todo esse risco, né? Risco de contratação de frete, a quantidade de navios hoje que saem do Brasil para determinados destinos é muito pouca ou quase inexistente. Eu lembro que na época era muito fácil exportar para a África, por exemplo, era fácil exportar para basicamente qualquer país da América Latina, América Central, Caribe, ou até mesmo para alguns portos da Europa, portos da Ásia. Hoje é um pouco mais complicado,
né, para determinados destinos ter navio, até porque a quantidade de carga diminuiu bastante. Então, existe esse risco de contratação de frete, inclusive tem até destino que não tem frete todos os meses, acaba tendo um frete uma vez a cada 2 meses, e mesmo assim com uma certa dificuldade e com frete muito caro, como também as oscilações de preço de mercado, né? Às vezes você pode fazer uma venda hoje para um cliente direto, e se o mercado muda, o mercado cai, aquele cliente acaba não honrando o compromisso, como também pode haver uma reclamação e ter um material no destino final e não ter como resolver caso aquele cliente rejeite aquele produto. Ou seja, ao vender direto no mercado, as siderúrgicas estão assumindo todo esse risco que são assumidos ou eram assumidos pelas trades, né? É muito mais fácil dialogar com uma trade tendo um interlocutor do que dialogar com um cliente em outro país, numa língua diferente, em fusos horários diferentes, e aonde a mentalidade e a visão de mercado é completamente diferente. Existe um interesse muito maior da trading estar junto com aquela siderúrgica, e esse laço faz com que o relacionamento fique mais fácil dentro desse processo de exportação. Ao ir direto no mercado, a não ser que seja um produto que seja difícil de venda, ou seja, para um país que seja mais fácil, existem países hoje que é muito mais fácil vender direto. Argentina, por exemplo, Chile, talvez, o outro mercado, vender nos Estados Unidos, enfim, existem países que é mais fácil vender, que existe um entendimento maior, mas outros são completamente ainda difíceis de vender, né? Eu acredito que são riscos que tem que ser muito medido, porque eu talvez não venderia direto sem nenhum problema ou crítica a esse país, mas eu não venderia direto para Serra Leone, por exemplo. Não pelo cliente, mas pela estrutura do país. Às vezes existe uma restrição de câmbio, enfim, é um processo que eu acho que não vale a pena. Nesse sentido, eu acredito que uma boa estratégia e gestão de produtos para quem está no mercado de exportação é conhecer primeiro o produto que está disposto a vender e comercializar no mercado. É importante ter um conhecimento profundo, não só do produto, mas do seu processo produtivo, como também dos seus concorrentes. Não só da qualidade deles, mas também de todo o serviço intrínseco àquela venda. Eu acho importantíssimo também conhecer, além do produto, tudo aquilo que a sua empresa está disposta a fazer dentro daquele determinado mercado, né? O fato de ir somente no mercado sem conhecimento do produto, que voltando um pouco atrás, você pode vender, eu quero vender fio máquina, mas fio máquina é muito genérico. Você precisa vender um produto que vai atender aquela expectativa do cliente. Conhecer o processo de produtivo daquele cliente. Já foi a época, eu acredito, de se vender simplesmente fio máquina e desconhecendo o processo produtivo daquele cliente. Não que se vá garantir a aplicação final, mas é importante saber que se vai produzir um produto para aquele mercado, para aquele cliente, é fundamental que aquele produto, mesmo que não tenha garantia que ele vai funcionar, porque o cliente pode mudar o processo dele produtivo ao longo do tempo, mas que aquele produto vai atender às suas necessidades ou poderá atender aquela necessidade que ele está buscando, né? Não só na característica da composição química do produto, mas também com as propriedades mecânicas do material. Eu acho fundamental ter esse conhecimento para poder fazer uma boa comercialização, uma boa propaganda do produto que se pretende vender. Esse conhecimento do produto e também dos seus concorrentes é muito importante, porque o processo produtivo de concorrente é diferenciado, ele pode ser um produto mais barato
pelo processo produtivo, e isso pode fazer uma tremenda diferença no que diz respeito a preço, e aí precisa buscar mecanismos que envolvam esse cliente e que façam entender que o teu produto pode ser mais caro, mas pode ser melhor na aplicação final. Esse conhecimento de produto, processo produtivo de concorrente e saber os limites que a empresa pode dar, porque eu acho, por exemplo, difícil você ir num país, visitar um cliente e chegar e o cliente faz uma pergunta, te faz uma proposta e dizer, olha, eu vou checar e te retorno. Eu acho esse tempo de checar e retornar, a não ser que seja algo muito complexo, muito difícil, essa dúvida não pode existir naquele momento. Eu acho que se está determinado a ir no mercado ou fazer uma venda, tem que estar determinado e com todo empoderamento de tomar determinadas decisões para que aquela comercialização se efetive. O Brasil, inclusive, está muito bem preparado do ponto de vista tecnológico, processos, produtos, e, na minha opinião, não deixa a desejar a nenhum país do mundo, né? Eu acredito que as siderúrgicas brasileiras que fizeram um trabalho lá no passado de compra de tecnologia, processos, e eu cheguei a participar em alguns deles dentro da Gerdau, na época da Piratini, ajudaram muito as empresas brasileiras a ter um produto de ponta, né? Brasil, ao visitar as siderúrgicas no Brasil, a gente consegue ver que não só toda a parte de processo produtivo, como housekeeping e etc., não deixa a desejar em nenhuma siderúrgica no mundo. Acredito eu, porém, que o mundo está tão evoluído, tão rápido nessa parte de comercialização, que talvez isso é algo que não é inerente ao Brasil, mas a outros países, a velocidade, principalmente, que aqueles que têm a vocação para exportação ou querem exportar, têm no mercado. Chineses, por exemplo, é muito difícil a gente ter uma agilidade como o chinês tem, uma boa parte do mundo, em responder uma consulta. Muitas das vezes a resposta vem em questão de minutos e a gente não está preparado ainda. Eu acho que o mundo não está preparado como um todo de ter uma resposta, de dar um preço, uma cotação em questão de minutos, e muito menos quem recebe a cotação está preparado em tomar decisão naquele minuto. Eu acredito que essa evolução é um processo que o mundo todo tem que passar, não é só o Brasil. Do ponto de vista do produto, eu acho que o Brasil, de uma forma geral, está muito bem. A Gerdau, a ArcelorMittal, por exemplo, tem produtos de ponta, isso é inegável. No entanto, e tem vasta experiência, né, de exportação para dezenas de países, não só para os Estados Unidos, onde se tem critérios de importação diferentes, ou melhor dizendo, políticas de importação diferentes de alguns outros países. O Brasil está bastante bem nessa situação. Vou dar um exemplo, o vergalhão, por exemplo. O Brasil, talvez a Turquia a Espanha tenha uma velocidade, uma venda grande como os produtos brasileiros. Eu acho que o Brasil está bem nesse sentido. A agilidade, a competitividade comercial, isso não significa só em preço, mas também na agilidade, na resposta para o mercado. Eu acho que é algo que não só o Brasil, mas vários países aí precisam melhorar. E eu acho que é bastante complicado essa melhora, porque enquanto nós estamos dormindo, os chineses estão trabalhando, estão mais ávidos para vender o produto deles no mercado.
Isso acaba, de uma forma geral, um ou outro país asiático fazendo a mesma coisa para poder vender seus produtos. E isso é algo que é um desafio muito grande que todos nós temos. Essa mudança que eu acabei de comentar, que eu acho que o Brasil e o resto do mundo tem que buscar para poder ter mais agilidade nas respostas, principalmente na parte de venda, é algo que as escolas, universidades, empresas não estão ainda preparadas para dar. Eu acredito que as universidades brasileiras, as empresas são excelentes, as universidades brasileiras são boas, tem algumas excelentes aí no Brasil. Unicamp, por exemplo, é uma empresa, é uma universidade de ponta. As empresas, nós temos empresas multinacionais no Brasil, né? Empresas brasileiras que são multinacionais fora do Brasil. Então essas empresas, elas têm uma boa não só credibilidade, noção do que está acontecendo no mundo. Eu acredito que talvez elas não estejam tão preparadas para qualquer revolução mundial que possa vir, mas elas estão muito bem estruturadas, primeiro para atender o mercado interno, e eu acho que aos poucos elas vão conquistando outros mercados e vão estar preparadas para atender aquele mercado específico. Por melhor que sejam as universidades, as escolas no Brasil, as empresas, a velocidade de poder acompanhar toda essa transição que vem acontecendo no mundo é um processo que demora um pouco mais. Eu acredito que uma curiosidade que acontece no nosso ramo, por exemplo, o Brasil, em oscilação de preços internacionais, está sempre atrasado algumas semanas, seja de preço para cima, preço para baixo, o que está acontecendo no mundo. Obviamente porque o mercado doméstico brasileiro é diferenciado. Então, eu acho que essa previsibilidade internacional de mudanças estruturais que podem afetar o mercado brasileiro, eu acredito que positivamente ou negativamente, eu acredito que ainda precisa ter um desenvolvimento maior. Precisa melhorar um pouco mais. Não que esteja ruim, mas precisa melhorar um pouco mais. Eu acredito que a relação trabalhista ela deve ter uma mudança estrutural muito grande. Hoje já se fala em períodos de 4 dias de semana em determinados países europeus, no Japão, e agora me parece que está chegando no Brasil. Ao se ter isso, precisa ter uma mudança muito grande em treinamento, até porque a eficiência ela acaba tendo um peso grande nessa transformação, como também a qualidade de vida. Eu acredito que a busca por qualidade de vida, ela hoje está tendo um papel preponderante nas relações trabalhistas. E eu acredito que isso deve mudar ao longo do tempo, ou seja, as empresas devem ter funcionários mais eficientes e eu acredito com mais qualidade de vida. Essa mudança nessa relação é algo que tende a mudar todo o mercado e fazer com que haja uma preocupação cada vez maior com a qualidade de vida do funcionário. Eu montei a NGX International em 2012 e uma das maiores dificuldades que eu tive ao montar a empresa foi o fato de eu reiniciar no mercado sem ter uma siderúrgica fixa por trás, como funcionário de uma siderúrgica. Uma coisa é ir no mercado tendo backing e sendo funcionário de uma siderúrgica. A receptividade ela é muito maior quando a gente vai com absolutamente nada, simplesmente pela nossa simpatia, pelo nosso relacionamento pessoal ou comercial que se havia no passado.
Então, essa foi talvez uma das maiores dificuldades que eu tive. Felizmente, algumas poucas siderúrgicas e empresas me apoiaram nessa empreitada, cujos relacionamentos continuam até hoje, desde 2012. Eu passei a focar especificamente nos produtos que eu conhecia bem, né, que é toda essa parte de não planos, e passei a restringir o meu leque, seja de clientes, de países, como também de fornecedores. Eu acho que nesse sentido acaba-se tendo um trabalho muito mais personalizado e que acabou me ajudando nesse processo. Obviamente, estando nos Estados Unidos, onde as leis são completamente diferentes, principalmente na parte de importação, essa era uma dificuldade que, muito da verdade, um desconhecimento que eu tinha ao iniciar essa empresa, que eu acabei, mas é muito mais fácil aprender e fazer o processo de importação aqui funcionar bem. Acredito que a maior dificuldade, independente de onde se esteja, é começar praticamente do zero, sem ter uma empresa por trás, uma siderúrgica por trás que dê backing ou que seja a empresa pela qual você é funcionário e você está falando em nome daquela empresa. Mas, felizmente, hoje a empresa já está no seu 11º ano e está funcionando bem. A ideia da empresa é fazer um trabalho direcionado para a indústria, com poucos produtos, onde produtos esse que a empresa conhece bem, que eu particularmente conheço bem, que é a parte de não planos, que atendam aquela expectativa que o cliente está buscando. Isso fez com que a empresa se mantesse no mercado, e hoje nós estamos fazendo um trabalho aí para pouco mais de 12 países, principalmente na América Latina, incluindo aqui os Estados Unidos. Eu acredito que em 2050 a gente deve estar vivendo o muito parecido no que nós víamos no desenho animados The Jetsons, que passava na década de 60, onde se via carros voadores e outras coisas mais. Uma mudança que a gente está vendo muito rápido aparecer no mercado é essa parte de inteligência artificial. Eu acredito que essa revolução tecnológica deve mudar muito o comportamento das pessoas até 2050. A gente deverá viver uma realidade totalmente tecnológica até lá. A gente sabe que não faz muito tempo todo mundo usava alguns equipamentos que hoje estão todos concentrados no celular, máquina fotográfica, filmadora e etc. Eu acredito que essa mudança deverá acontecer num processo muito rápido, e quando chegar em 2050 a gente vai olhar para trás e vai ver como rápido as coisas se passaram. Eu acredito que as cidades deverão ter uma dificuldade principalmente de alguns países, ter dificuldade de adaptação em toda essa parte de tecnologia. Você imagina ter carro voador? Eu não sei se o mundo está preparado para ter carro voador, todo esse sistema de aviação, como é que vai fazer, se vai ter controle de voo. Enfim, é um trabalho que os países precisam se adaptar antes de receber a inovação tecnológica. Vai ser bastante, eu acredito que seja bastante promissor o que está para vir, e acredito que vai ser bastante desafiador se adaptar a toda essa mudança que se espera ter, as invenções novas, projetos, etc., que estão hoje
em estudo para saírem do papel e entrar no mercado. Eu tenho muito orgulho das minhas origens. Eu fui nascido e criado numa comunidade do Rio de Janeiro, chamado Morro de São Carlos, que é localizado no Estácio, no bairro de Estácio. Para quem não conhece o Rio mais ou menos, essa comunidade está localizada próximo ao Sambódromo do Rio. E eu saí da comunidade quando eu tinha 18 anos de idade. Foi quando meus pais tiveram condições de alugar, na época, um apartamento que fica localizado no pé da comunidade, no pé do Morro de São Carlos. Nessa época foi uma época de redescobrimento, porque a minha vida inteira estava voltada dentro da comunidade, meu trabalho era próximo à comunidade, as escolas que eu frequentava eram próximas à comunidade, e a partir dos meus 18 anos que eu comecei a conhecer mais o asfalto, como a gente falava na época lá no Morro de São Carlos. Enfim, eu sou muito grato à educação que meus pais me deram, tenho uma influência muito forte também dos meus avós, dos meus tios, e que eu pude, inclusive, transmitir esse aprendizado para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, são casados, 2 homens, o Pedro tem 34 anos e o Gabriel tem 31 anos, ainda não tenho neto. Eu espero que esse é um projeto que eu tenho de ver meus netos, brincar com meus netos, e eu espero que eles não demorem muito. Eu nunca fui uma pessoa de ter hobby. Eu sempre, principalmente na época que eu morava no Brasil, ou desde a época, melhor dizendo, que eu morava no Brasil, eu participava de alguns projetos sociais. Ao ser transferido para os Estados Unidos, em 2005, eu me envolvi em projetos sociais fora dos Estados Unidos, no Brasil e no Haiti. E na época a gente chamava de missões, e eu fui para algumas missões para trabalhar junto com as pessoas carentes. Então foi extremamente gratificante para mim estar envolvido nesses projetos. Outro projeto voluntariado que eu trabalhei foram 4 anos de dedicação junto à polícia da cidade onde eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu moro em Miramar, que está próximo colado a Miami. Eu trabalhei durante 4 anos como voluntariado, patrulhando as ruas da cidade aonde eu moro. Eu fui treinado junto à polícia para fazer esse trabalho, e é um trabalho que muito interessante, porque são realidades diferentes entre Brasil e Estados Unidos, mas que puderam também me ajudar a conhecer um pouco mais da realidade da criminalidade daqui da América. Eu participei desse trabalho junto à polícia e tenho muito agradecimento a todo o apoio que eles me deram, ter me ajudado, ter treinado a trabalhar nas ruas junto a eles. E eu, paralelo a esse trabalho à polícia, eu sou praticante de artes marciais, de jiu-jitsu. Há cerca de 1 ano eu sou coaching, trabalho na academia que eu frequento, com crianças a partir de 4 anos de idade. Então são cerca de 200 crianças no total. São 3 turmas que eu trabalho sendo coaching, e também faço um trabalho de coaching junto aos adultos também em jiu-jitsu. Eu me dedico cerca de 5 horas ao dia a essa arte marcial, de segunda a sábado, e tem me ajudado muito, não só a manter a forma física, mas também ajudar crianças. Eu acredito que o esporte é muito importante para o desenvolvimento de crianças. Como projeto de vida, eu, além de continuar na área de coaching de jiu-jitsu, eu pretendo ainda ficar no meu ramo siderúrgico durante mais alguns anos. É algo que são tantos anos dedicado, são relacionamentos e algo que é muito difícil largar, né? Acredito que
a todo o relacionamento que eu conquistei com as pessoas dentro desse ramo, e pelo fato de ser um negócio que acaba ficando nas nossas veias, é muito difícil largar esse ramo siderúrgico. Então eu pretendo ainda ficar mais alguns anos nessa área e fazer paralelo esse trabalho que eu faço de coaching de jiu-jitsu. Acredito que esses são projetos que eu já estou engajado e deverão, até os dois juntos, eles me balanceiam um pouco toda a agitação do trabalho, todo esse estresse de viagem, etc., acabam me ajudando, me contrabalança eu estar praticando esporte e continuar nessa empreitada.